Olá pessoal, tudo bem? Estou aqui no Grupo 2W na GST Segurança, porque você sabe muito bem que esse tipo de negócio tem que ser feito com gente séria, com empresa capacitada. Por isso mesmo eu vou conversar com a Renata Ferrari, que está aqui, para falar um pouquinho a respeito da empresa que não começou ontem, né? Correto. Tanto a GST quanto a 2W atuam no mercado há 16 anos com excelência. Agora me fala uma coisa, qual que é exatamente a atividade que cada uma executa, o Grupo 2W e a GST? Bom, a GST Segurança ela é homologada pela Polícia Federal, executa todo o serviço da parte de terceirização de segurança, né? Parte de segurança perimetral, que seria segurança patrimonial, grandes eventos e também escolta armada. O Grupo 2W é parte de facilities, né? Operamos hoje com limpeza, zeladoria, recepção e monitor de acesso. E o Grupo 2W ainda tem mais um produto, um serviço bastante interessante. Tanto locação quanto venda de containers, né? A gente faz parte de locação e venda tanto para obras como para food trucks, o que for necessário. Então, amigo, se você faz eventos, se você é síndico de condomínio, se você quer segurança com profissionais altamente qualificados, não tenha dúvida, é o Grupo 2W, é a GST Segurança. Quer entrar em contato? Aqui os endereços, telefone e tudo que você precisa saber a respeito, tá certo? GST Segurança, Grupo 2W, porque segurança é fundamental. Disque Divisórias, loja especializada em construção a seco e móveis sob medida. Faça um orçamento e mude seu ambiente com a Disque Divisórias Imóveis. Tecnologia de construção a seco, divisórias em Eucatex, PVC, forros de gesso, drywall, fibra mineral, Giplex, acústico, pisos, laminados, vinílicos colado e clicado, Babiflex, carpetes, porta sanfonada, mezanino, steel framing, placa cimentícia e até telha single. Tudo o que você precisa com muita praticidade, economia e modernidade. Disque Divisórias, na Dona Francisca, 1185, no Saguaçu. Alô pessoal, tudo bem? Estamos começando mais um Via Direta com as entrevistas especiais de final de ano. Estamos recebendo personalidades de Joinville e região e hoje uma pessoa que é importantíssima em Joinville. Depois o prefeito é o segundo mais importante da cidade, que é o presidente do GEC. E hoje nós estamos recebendo o presidente D'Artagnan de Oliveira. Tudo bem? Seja bem-vindo. Olá, Enio. Alô, torcida do Joinville Esporte Clube. Obrigado pelo convite. Vamos falar um pouquinho de GEC hoje aqui. Pois é, D'Artagnan. Você sabe que eu acompanho o GEC, eu comecei novo, né? Desde 1979. 79 eu lembro de 80, na verdade, lembro de um jogo em 80, por exemplo. E o Joinville sempre foi muito forte, sempre entrou em campeonato catarinense, não é para disputar a vaga em Série D, era para ganhar, né? Para ganhar, sempre foi mesmo, quando não ganhava, mas entrava com aquela camisa pesadona, tricolor. E hoje você recebe um Joinville com peso, mas não é da camisa, é um peso de dívidas contraídas no passado. Como é que está a situação do Joinville, afinal de contas? Bom, Enio, eu não sou de 79 de acompanhar o clube, mas acompanhei desde 1990. Aí também me acostumei a ver o Joinville sendo protagonista, né? Disputando os campeonatos para ser campeão, não por briga por rebaixamento ou coisa parecida. Então me acostumei a ver um GEC forte, né? E me incomoda muito, né, o cenário que o Joinville se colocou aí de coadjuvante, né? A gente pode dizer assim, nos campeonatos em que disputa. Somado a isso, dívida, né? O Joinville se endividou aí nos últimos 7 anos aí, em algo que culminou inclusive em recuperação judicial do clube, o que quase inviabilizou a existência do clube aí nos últimos anos. Então o desafio é gigantesco, voltar a trazer o respeito e o protagonismo do clube dentro de campo e também sanar as dívidas do clube a médio e longo prazo também, para que dê continuidade à nossa tão importante instituição, né? O D'Artagnan, na gestão anterior do Charles Fischer, o Joinville fez um acordo judicial, não sei exatamente como é que é a nomenclatura legal para isso, mas que você, como novo presidente do clube, vai ter que honrar. Essa decisão, na sua avaliação, foi acertada? Isso tem ajudado o clube, do ponto de vista de quem vai administrá-lo? Olha, Enio, a recuperação judicial é algo utilizado pelas empresas, né? A gente já escutou várias empresas que conseguiram sair de recuperação judicial ainda mais fortes, né? Para o futebol isso é recente. Foi permitido que os clubes pudessem entrar em recuperação judicial há menos de um ano aí. E hoje existem 3 clubes no Brasil que estão em recuperação judicial: Coritiba,
Chapecoense e o Joinville é um deles. São só 3 clubes no Brasil? Hoje, 3 clubes no Brasil estão em processo de recuperação judicial. Praticamente um experimento e que o Joinville O Joinville se envolveu e é cobaia, né, nesse movimento de recuperação judicial. Mas me explica uma coisa, quando a gente fala em Coritiba, em Chapecoense e Joinville, em matéria de força no futebol, o Joinville está um degrauzinho acima da Chapecoense, tradicionalmente, não o momento agora da Chapecoense, se for comparado com o Joinville, e com o Coritiba está um degrauzinho acima. Agora, esses 2 clubes têm uma característica, eles estão em competições que a receita proveniente de televisão e outros patrocinadores é mais constante, mais regular. Não me parece que seja o caso do Joinville. O acordo que o Joinville fez judicial é semelhante ao que a Chapecoense e o Coritiba fizeram? Sem dúvida, a sua leitura é perfeita, né? Foi motivo, inclusive, de discordância, né, de parte do Conselho Deliberativo e do próprio clube da decisão tomada, que foi pela diretoria anterior. Né? O Coritiba está numa Série A de Campeonato Brasileiro, então tem receitas de televisão, de sócio-torcedor. Só de sócio-torcedor, o Coritiba tem 40 mil sócios-torcedores, o que dá 6 milhões de receita. Mês, né? O que faz com que eles consigam certamente honrar qualquer acordo judicial. Chapecoense está na Série B, também tem receita de televisão, também tem uma receita de sócios maior que a nossa, também certamente vai ter um plano de recuperação judicial a ser cumprido perante suas receitas. O Joinville é um fato diferente, porque o Joinville hoje não tem divisão nacional, o Joinville não tem uma receita recorrente fixa, o que me faz crer que é uma loucura, né, ter tomado essa decisão perante os credores de que vai ter um compromisso fixo a partir aí do segundo semestre do ano que vem a pagar, sob pena de aí sim ser o primeiro clube de futebol do Brasil a falir oficialmente. Esse acordo que foi assinado pela gestão anterior, a atual diretoria tem que honrar, não há mais como voltar atrás. Nós somos obrigados, né? É uma associação que passa do presidente anterior, passa todas as decisões tomadas anteriormente. Nós vamos tentando contato com o juiz para rever a proposta e o acordo que está sendo proposto, né? Que se estipula que seja de 100 a 150 mil reais, que quase totaliza a receita que nós herdamos, né? Então, assim, é uma loucura que o Joinville se envolveu e nosso grupo sabia disso, né? Nós entramos justamente essa bomba, entre aspas, pode estourar na mão desse grupo que recém assumiu, mas fizemos isso porque entendemos que há um caminho a seguir de tentar salvar o clube nesse sentido. Já estamos trabalhando há 50 dias nessa gestão. A questão da recuperação judicial deu um alívio momentâneo nos bloqueios de contas do clube, né? Mas a gente sabe que lá na frente vai vir uma conta fixa para pagar, então desde já esse grupo está se preparando para ter receita fixa que consiga contemplar o valor que for acordado. Esse valor que o Joinville vai ter que pagar mensalmente relativo à recuperação judicial passa a vigorar a partir de quando que o Joinville tem que passar a pagar? Quando tiver a Assembleia dos Credores e for aceita uma proposta. Foi feita uma proposta pela diretoria anterior de 100 a 150 mil por mês, o que nós entendemos que é totalmente inviável para a receita que existe, né? Ela chega mais ou menos 80% hoje da receita ordinária do clube. Então a recuperação judicial não é para falir ninguém, né? Ela deveria ser e é para ser, para que esse clube, essa instituição saia mais forte, consiga recuperar-se a partir dali. Mas não tomando 80% da receita ordinária, né? Especialmente num clube de futebol em que o futebol é praticamente a única fonte de receita, direta ou indiretamente, porque o sócio é sócio se ele tiver futebol, até os anunciantes, os patrocinadores. E as receitas ordinárias são quando tem vendas de jogadores, de atletas, né? Quando você tem uma base bem trabalhada. Mas nós estamos atentos a isso, tá? Desde que a gente entrou, nós temos uma comissão de diretores só trabalhando recuperação judicial, conversando diariamente com o administrador judicial, que a Justiça indicou para trabalhar com o JEC, e também com o nosso advogado, que foi contratado pela diretoria anterior. Para ver o que a gente consegue já falar com os credores, tentar retardar essa assembleia, tentar fazer uma nova negociação, porque nós queremos pagar, né? O Joinville quer pagar, só que tem que ver maneiras que ele consiga pagar e se fortalecer na sequência. Até porque o credor também quer receber, né? Claro, o Joinville não tem nenhum ativo, né? Pro credor não faz sentido que o Joinville falha, né? Porque ele não vai receber daí o seu valor. Então não tem nenhum sentido também o credor complicar a vida do Joinville. Se o credor quiser receber, ele precisa do Joinville forte. Ainda que tenha aí, eu não vou nem colocar o presidente nessa bola dividida, mas tem uns caras aí que trabalharam no Joinville, que não contribuíram em nada, decisões equivocadas no passado, que tem a maior grana para receber do Joinville, que é um absurdo. Absurdo, só que alguém assinou. Não é culpa do cara que está pedindo a grana. Alguém achou que a ideia era genial trazer fulano, beltrano, e agora a conta chega. E o pior é que a conta chega
para o pessoal que está agora na frente do Joinville, que é o D'Artagnan, que pelo menos você está preocupado em botar profissionais para trabalhar no Joinville. Fala um pouquinho dessa sua decisão, porque o Joinville normalmente tinha ali o presidente Mão de Ferro, que meio que controlava tudo do clube, né? Como é que é essa sua filosofia à frente do Jack? Bom, Enio, quem acompanha futebol tem visto a evolução que tem tido, né, no esporte, né, na gestão da modalidade. Não dá mais para fazer futebol como era feito nos anos 90, né? Com presidente, um grupo de diretores abnegados e dando porrada na mesa. Não dá mais. Passa muito dinheiro pelo futebol, né? Um esporte que tem muita visibilidade, muita mídia, uma venda de jogador, né? Ela pode trazer uma grande receita para o clube. Então não dá para ter só amadores tocando o clube. E nós entendemos, e aí não é uma invenção do Joinville, né? Os clubes que prosperaram nos últimos anos se profissionalizaram, né? Você pega exemplos médios aí de times como Fortaleza, né? Que outra hora estava jogando a Série C vários anos, né? E hoje está disputando Libertadores pelo segundo ano consecutivo. E com uma equipe competitiva, muito né? competitiva. Eu vou citar o exemplo deles, mas junto com eles tem o Bahia, fez a mesma coisa, Cuiabá, enfim, outros, o Red Bull Bragantino, através do clube empresa com o grupo Red Bull, de profissionalizar áreas do clube, né? Pode existir os diretores que são os estatutários, os abnegados, que é o termo que usa, mas você tem que ter profissionais dentro do clube em áreas estratégicas. Nós, por exemplo, desde que entramos, temos 4 funções estratégicas com profissionais remunerados lá dentro, que são cobrados como uma empresa. Eles têm que dar resultado. Se não der resultado, a gente pode trocá-los. Um diretor estatutário você não vai trocar, ele não tem compromisso de estar lá. Então hoje nós temos um CEO remunerado, né? Um CEO fixo que é um diretor geral, né? Se fôssemos traduzir, um gerente de futebol profissional, um gerente de marketing, de comunicação e um gerente administrativo e financeiro. Então, esses 4 profissionais estão no clube diariamente, com a função, certamente, de nos ajudar a administrar o clube, buscar receita para o clube, para a partir daí ter receita para o futebol. O que não pode é botar o dinheiro que tem direto no futebol e não pensar na estrutura administrativa da instituição. Quer dizer, hoje existe, então, um profissional, por exemplo, prospectando patrocinadores para o clube, né? Agora, o Joinville tem uma característica muito peculiar, que talvez seja o que tem essa característica mais aflorada no estado, que é a sua grande torcida. Eu sempre digo, nunca tive problema em dizer, mesmo em Florianópolis, eu tenho bons amigos que, na minha opinião, e é só uma opinião, o Joinville tem a maior torcida de Santa Catarina, embora apresentem umas pesquisas aí que eu não levo muito a sério e eu não vou nem entrar nesse detalhe por quê. Que torcedor de estádio, mesmo que gosta do clube, que vai no estádio, para mim, o Joinville tem a maior torcida. Eu não estou fazendo média. Esse torcedor, como convencer esse torcedor que está frustrado, porque não é uma coisa recente, né, presidente? De 2015 para cá, vão-se 7 anos, é isso? Minha conta está certa? Né? São 7 anos de decepções, né? Decepção a ponto de ver o Joinville sequer ficar 2 temporadas fora da Série D e esse ano mais uma vez, ainda que o Joinville consiga a vaga esse ano, vai poder disputar o campeonato ano que vem. Como é que faz para fazer esse torcedor apaixonado voltar a frequentar a arena, voltar a ser sócio, voltar a comprar os produtos do Jack? Esse torcedor tá muito maltratado, né? Ele tá já desiludido muitas vezes com o clube. E eu vou responder do torcedor, mas vou falar um pouco essa credibilidade, voltar a acreditar no clube, ela é em toda a sociedade, né? Eu tô visitando desde que a gente assumiu várias pessoas, várias empresas, conversando com torcedores para desconstruir essa imagem negativa que o Jack mesmo fez, né, nos últimos anos. Isso serve para patrocinadores, né, voltarem a acreditar no clube, mostrar que nós vamos trabalhar diferente para ter resultado diferente. Já estamos fazendo isso. A torcida especificamente do Jack é fantástica, né, porque ela existem lá os 2.000 sócios fixos, mesmo com o Joinville nos piores dos momentos, mas o Joinville tem um potencial muito maior que isso, né? Nós somos numa cidade aí de 600 mil habitantes, nós somos o único clube de uma cidade, de uma região inteira aí de mais de 26 cidades na região norte. Nós somos o único clube que representa mesmo numa Série A de Campeonato Catarinense. Então esses 1.400.000 pessoas que tem nessa região de 26 são propensas a no mínimo simpatizar pelo Jack, né? E o Joinville faz muito pouco para essas pessoas. O Joinville não faz nenhum gesto. Visitantes, nós temos várias estratégias já desde consulados do Jack, né? Nós vamos criar consulados nas 26 cidades. Então tu vai ter o cônsul do Jack em São Bento, em Rio Negrinho, em Garuva, em São Francisco do Sul, justamente para começar a aproximar o Joinville de toda a comunidade. Ô, D'Artagnan, daqui a pouquinho a gente vai falar sobre o ano que vem, né? Já está chegando aí. Mas antes eu quero falar sobre uma outra coisa. O Joinville, ao longo desses anos, revelou grandes jogadores, né? Ainda que não tenha revelado, mas jogadores novos que chegaram aqui e que se consolidaram, como Ramírez, Roberto Gaúcho,
o Rocha, né, que infelizmente acabou sofrendo uma lesão e prematuramente parou no futebol. O Silvio, tantos anos de Libertadores, goleiro, né? Nossa, tem uma lista aí infindável. Como é que tem sido a visão da nova administração do Joinville em relação às categorias de base, formação de atletas? Sem dúvida, um clube do porte do Joinville, a base é fundamental você olhar para ela, porque ela sim pode te dar sustentação de reorganização e livrar de uma falência eventual, né? E isso também foi muito mal trabalhado nos últimos anos. Historicamente, o Joinville nunca deu atenção devida à base, no meu ponto de vista. Sempre priorizou muito o futebol profissional, contratação de jogadores que já estão... Né? Imediatismo, né? E você acaba anulando um menino que está lá na tua base, que pode rentabilizar para você mais à frente, mas você contrata alguém que talvez nem vai te dar o retorno e vai te dar um custo. Então o Joinville faz isso frequentemente. Agora, nos últimos 6 meses, a base do Joinville teve uma reorganização. O Nardella está coordenando isso lá, né? Hoje nós colocamos o Nardella como diretor de futebol, então ele está também... conhece muito. Já fez um grande trabalho na base do Joinville em 2005, 2006 e 2007, quando surgiu o Ramires, né? Como uma das revelações aqui. Mas tem um caminho gigantesco para percorrer, né? Desde questão de selo de clube formador, o Joinville não tem hoje. Qualquer clube que vai lá, tenta roubar uns meninos que estão lá, eles levam, porque o Joinville não tem o selo de clube formador, que são requisitos básicos para poder ter uma categoria de base ativa lá dentro do centro de treinamento. Mas isso, com certeza, depois da nossa... A nossa missão inicial agora foi montagem do elenco profissional, né? Porque nós entramos no dia 1º de novembro, nós tínhamos que correr contra o tempo, porque não herdamos nenhum elenco, né? Nós herdamos... sobrevivência, né? Que é a sobrevivência, uma vaga na Série D. Ano que vem. Mas tão logo a gente consiga cumprir essa missão. Já montamos o elenco, tá? Tem mais uma contratação que talvez aconteça entre hoje e amanhã, mas já está formado o elenco de 32 atletas, entre contratados e base, que nós estamos olhando. Assim que essa etapa for vencida, de nós fecharmos o elenco, jogarmos o Catarinense, cumprirmos a missão do Catarinense, que é a vaga na Série D, mas nós vamos lutar pelo título, tá? E nós vamos montando um time competitivo que depois de vários anos o Joinville não teve. E depois nós vamos olhar a base com muito carinho. Tanto que a Copa Santa Catarina, nós vamos jogar com a base, algo que sempre foi dito que faria nas outras gestões e nunca era feita. Na verdade, a Copa Santa Catarina vende a ideia de que o campeão, e é verdadeira essa ideia, fica com vaga na Copa do Brasil, a Copa do Brasil paga muito bem, só que depende quanto que você vai gastar para disputar essa Copa Santa Catarina. Será que você não vai gastar mais do que você ganharia numa participação na Copa do Brasil? Né? E cá entre nós, as últimas 2 participações de Joinville na Copa de Santa Catarina, melhor seria se tivessem botado os meninos, conhecer como é que ia jogar lá no Scarpelli com o Figueirense, enfim, né? E essa, pelo menos, é a minha opinião. Não sei se o presidente concorda comigo. Não, sem dúvida. Nessa Copa Santa Catarina última, nós fizemos uma campanha ridícula, né? De 6 times ficamos em 5º. E na anterior, lanterna. E também, mas eu tô focando mais nessa porque a gente pensou que ia herdar alguns jogadores, né? Pra poder manter, então não mantivemos apenas 2. Vocês receberam desses contratados para a Copa Santa Catarina? 2. Nós ficamos com 2 jogadores, né? Um zagueiro e um atacante. De 22 que foram contratados. Um aproveitamento bem baixo, né? Muito baixíssimo, né? Um custo que gerou um passivo pro clube, né? De pagar rescisões desses atletas, sendo que você poderia ter utilizado a base, né? Eu não digo botar 100% a base, eles não precisariam, pelo menos a maioria, mas bota 70%. Exato. E compõe contratações pontuais para dar sustentação para essa base, se aquela não estava pronta ainda. Mas não foi feito, né? Contratamos, um goleiro, nós temos o Caio, o nosso goleiro reserva, com potencial gigantesco. Deveria ter sido utilizado nessa Copa Santa Catarina. Ele poderia até ser o nosso goleiro titular agora no Campeonato Catarinense, mas não foi colocado à prova, por exemplo. Perderam numa competição. Perdemos, né? Presidente, uma coisa que eu quero falar para você, que eu trabalhei muitos anos, para quem não sabe, com futebol e com o Joinville. E o que eu ouvi de pessoas que falaram o seguinte sobre base do Joinville: Enio, fui lá no Joinville que eu queria fazer um teste. Eles falaram, não, a gente não está testando ninguém agora, volta em não sei quando. Aí eu fui no Coritiba, ou fui no Atlético Paranaense, ou no Figueirense, e imediatamente o pessoal falou, não, aqui eu posso fazer teste. Eu me lembro de pelo menos uns 5 casos, e eu estou falando de casos bem-sucedidos, de jogadores que vieram falar para mim que eles se tornaram profissionais e tentaram primeiro no Joinville, até porque eu fiquei muitos anos, tá, gente? Isso não aconteceu em 6 meses, né? Esse tipo de cuidado, que tipo de orientação está sendo dada para a base em relação a eventuais
meninos que acham que têm potencial para ser jogadores e querem ser testados. Isso aconteceu muito, sei de várias histórias também, de meninos que depois explodiram. Acho que o Gabriel Sara, que explodiu no São Paulo também, podia estar jogando aqui, Teve foi levado direto para São Paulo. O nome, a minha memória não ajuda. Acho que o próprio William Potker, que virou também um jogador, nome também, treinava por aqui. Então, assim, processos, não haviam processos, né? Então, ia-se lá, se perdia ou se mandava embora. Como eu te disse, não está construído ainda, né? O foco agora é no profissional, mas certamente a gente vai dar uma atenção assim que acabar o estadual para isso. Já estamos falando com os processos da base, com o da Silva, que é o treinador lá, que tem todos os meninos aí nos bairros já trabalhando. Conversamos com os pais dos meninos 2 semanas atrás, mas tão logo acabe o Campeonato Catarinense de profissional, nós vamos focar totalmente nesses processos, porque certamente ali está o futuro do Joinville. O Gerson, canhotinha de ouro da Copa de 70, ele costuma dizer o seguinte: para testar um cara, para ver se ele sabe jogar bola, é muito fácil. Pega a bola e, no susto, joga nele na altura do joelho. Do jeito que ele dominar ela, você diz: espera aí que você vai fazer um trabalho com a garotada. Aguenta aí. Gente, vamos dar uma paradinha. A gente volta daqui a pouquinho para falar sobre o que vem por aí. O Joinville em 2023. É rapidinho o intervalo. Está chegando a época mais bonita do ano. E na Agroflora você encontra pinheiros de Natal de vários tamanhos, além de muitas novidades. Vasos de cerâmica com suporte, vasos coloridos, vasos de vidro, flores da época e orquídeas. Agroflora, na rua 15 de novembro, 2215, em frente ao Restaurante Glória. Problemas com os pneus? Gira Pneus, seu carro cuidado por quem conhece. Olha só que decoração bonita, claro que você encontra a decoração para o Natal aqui no Lojão Astral. Feliz Natal, tá chegando a hora, parece que tá distante, não tá não, corre pra cá. Tem presente pra menina, pro menino, pro namorado, pra namorada, pro papai, pra mamãe. Corre pro Lojão Astral na Monsenhor Gersino. Não vai deixar pra última hora, né? Vai escolher na correria, com pressa, nada disso. Lojão Astral, sempre o presente certo para você. E no Natal fica ainda mais legal. Lojão Astral, na Monsenhor Gersino, no Itaú. Só aqui, na Terra Animal, você encontra o melhor para o seu pet. Variedade de rações, acessórios, remédios, banho e tosa. Você encontra plantas, insumos e muito mais. A Terra Animal tem veterinário exclusivo. Terra Animal Agro Shopping no Itinga. Rua Prefeito Alberto Natalino Michelucci, Marginal A 280. Fone 988559617. Promoção na Lorenzi Baterias. Qualidade e rapidez. Bateria Moura 60 amperes, R$ 419 em 10 vezes de R$ 41,90. E Max em 10 vezes de R$ 20,90. Lorenzi Baterias. Na rua Prefeito Helmut Falter 885 no Boa Vista. Fone WhatsApp 997394009. Estamos de volta com as entrevistas especiais de final de ano aqui no Via Direta. Hoje nós estamos recebendo o D'Artagnan de Oliveira, presidente do Joinville Esporte Clube, que começa a montar, já montou o time, né? Diz que falta uma pecinha ou outra para o campeonato estadual. O Joinville já fez um jogo treino em Ponta Grossa, lá no estádio Germano Krieger, com o Operário, empatou. Teve lá, não? Sim, e aí, lá. Qual foi a impressão que esse primeiro trabalho deixou? Gostei. Treino, né? Gostei, foi um jogo muito pegado, né? O Operário foi rebaixado esse ano da Série B para a Série C, mas é um time que tem uma folha salarial 3 vezes maior que a nossa, né, de orçamento. E sempre é o primeiro contato, né? O primeiro jogo, a gente não sabe como é que vai se dar. Gostei do que vi e, lógico, tem um progresso ainda a se ter ali, enfim, mas gostei do primeiro jogo. Presidente, o Joinville estreia no Campeonato Catarinense diante do Camboriú, é isso? Camboriú, dia 14 de janeiro. E na semana seguinte, em casa com o Marcílio Dias. O que nós sabemos dos rivais do Joinville? É claro que um Avaí, um Criciúma, Chapecoense estão um degrau acima. Não sei como é que está o Figueirense, mas o Figueirense também não é, embora seja um rival tradicional do Joinville, esses times aí, todos eles são rivais, mas nenhum deles é problema para o Joinville atualmente. O Joinville tem aquele campeonato paralelo, que a gente não inclui o Brusque, inclusive, né? São 6 equipes ou 7? 5 equipes
Não, 7 que cinco brigam por 3 vagas. Por 3 vagas, né? Então, como é que estão esses rivais do Joinville? É duro falar isso para mim, viu? Porque para mim, rival do Joinville sempre foi Criciúma, em primeiro lugar, depois Figueirense, depois Avaí. Eu sou do tempo, para ser honesto, que a Chapecoense nem era um problema. A gente tinha medo de jogar lá em Chapecó porque os caras batiam até na sombra, mas não na bola, né? Então, e daí eu colocaria ali o Marcílio e o Chapecoense no segundo nível. Hoje, infelizmente, o Joinville tá naquela briga com a turma de baixo. Como é que estão esses rivais aí do Joinville? Bom, Enio, essa era uma das minhas preocupações, né? Nós voltarmos a ser competitivos. Eu não aguentava mais como torcedor, como presidente do conselho, que era, né? Até pouco tempo atrás, em ver o Joinville apanhar para times que a gente nunca perdeu na vida, né? O Joinville começou a ter derrotas aí, uma atrás da outra. E eu não queria assumir como presidente esse grupo que assumiu, passar esses maus bocados no estadual, né? O que nós queríamos é ter um time competitivo. Ganhar, ser campeão, classificar, aí é o futebol, mas ter um time que compita era primordial. E a gente conseguiu formar o elenco assim, tá? Então o departamento de inteligência do GEC, junto com o gerente de futebol e com o treinador que depois chegou, que é o Júlio César Nunes, nós chegamos a nomes que vão competir. Time bom, eu tô bem otimista quanto a isso, assim. Se ele der liga, aí tem vários fatores para dar certo, né, depois, né, no dia a dia. Então eu tenho certeza que esse GEC vai competir muito bem no estadual. Nós vamos jogar lá contra os nossos rivais históricos, né, que você citou e que eu tô acostumado também. Nós vamos jogar de igual para igual com todos eles. Isso você pode ter certeza. E aí, consequentemente, a gente começa a responder a tua pergunta. Então eu acho que a vaga da Série D não pode ser o nosso teto. Nós temos que jogar para ir o mais longe possível. Porque se classificam 8, nós temos que classificar entre os 8. Depois nós temos que passar o primeiro mata-mata. E aí vai pra semifinal. E se vai pra semifinal, tu conhece a força que tem a camisa do Joinville. A gente pode sim ir pra uma final. Eu sei que nós temos hoje um grupo que é capaz de jogar esses jogos e ganhar essas partidas, haja visto o histórico dos jogadores que vieram. Então isso me deixa bem contente. E dos rivais são esses mesmos, né, que você falou. Figueirense, Criciúma. Figueirense, Criciúma, Avaí, Chapecoense e Brusque já tem divisão nacional. Então, eles não disputam vaga com a gente para divisões nacionais. Porém, Barra, Camboriú, Atlético Catarinense, Concórdia e Marcílio Dias, e tem mais um que talvez eu esqueci aí. Do Sul? Alguém do Sul? Não, Brusque não. O Ercílio Luz. O Ercílio Luz e o Joinville, 7 clubes. Esses 7 clubes brigam por 3 vagas. O presidente não vai falar isso, mas eu posso falar. Com essa relação de equipes, teoricamente, a gente falaria acesso à Série D está assegurado, né? Mas hoje em dia a gente tem que ter cautela para falar esse tipo de coisa. Sem dúvida. Porque às vezes um time desse é muito bom, desses 7 aí, muito competitivo. Tem dois especificamente que eu tô vendo que estão trabalhando já bem avançado. O Concórdia, muito bem, né? O Ercílio Luz também, que o Marcílio acabou de ser campeão também na Copa Santa Catarina, né? Então vai ser um campeonato muito nivelado, até os grandes ali, nós também obviamente somos grandes, mas os grandes que você citou no pote 5 ali, dos 5, também vão entrar nessa nivelação. Eu acho que tirando o Criciúma, hoje que fez uma excelente Série B, né, que tem um time mais consistente e manteve o elenco, os outros todos vão entrar, vai ser uma briga muito árdua ali. Até porque tradicionalmente essas equipes que têm vaga em Série A, B, não sei se o Figueirense nasceu, mas eu acho que até também... Investem depois, né? Eles não têm a pressa para. Começa o catarinense meio devagar e depois eles vão pegando. Então, até o início ali, tem que aproveitar, porque dá para ganhar muito ponto nesse início. Quem tem outros objetivos, que esse ano, lamentavelmente, é o caso do Joinville. A nossa Copa do Mundo é agora. Acabou Exato. Uma aí, mas a nossa é em janeiro. Então... Agora, presidente, se o Joinville, e eu tenho certeza que vai consegue, se for campeão, tanto melhor, que faz tempo que o Joinville não ganha. Tem o troféu lá do Pepino, que é do Joinville, que deram um jeitinho lá para empurrar para o Figueirense, mas o Joinville faz tempo que não ganha catarinense desde aquele do Pepino, que na minha opinião foi o legítimo campeão. Mas conquistando a vaga, a Série D de 2024, né? Sim. Já dá um outro ânimo, né? Já fica melhor para trabalhar, já dá para começar a pensar, gente, vamos organizar a base agora, porque a gente já sabe que a gente vai ter um calendário bacana em 2024. Sem dúvida. Se nós cumprimos essa missão, que é logo já, me passaram hoje que faltam 25 dias para a estreia, né? Então, se nós cumprirmos ali em abril essa missão, certamente depois os meses seguintes do ano vão servir para organizar
muita coisa no clube que precisa ser organizada, que agora, pelo tempo, teve que ser colocada em segundo plano, né? E com tranquilidade, Com né, muita presidente? tranquilidade, com calendário, abordagem para a torcida, com os empresários vai ser diferente, vai ser Até já com uma perspectiva melhor. Com sócio, né? Sócio Tudo fica voltando, melhor, né? então isso nós estamos apostando. Então, assim, a gente sabe que o futebol ele é imprevisível, né? A gente tem que trabalhar bem, fazer o nosso melhor nas contratações, pagar em dia esses atletas que vão vir, né? Buscar a receita, que a receita do Joinville que nós herdamos é baixíssima, né? Muito baixa de patrocinadores, de sócio muito baixa, para poder também pagar esse elenco que veio aí, né? Que nós contratamos, para ter sucesso. Então, o torcedor do Joinville pode, aliás, certamente pode ser o grande, o grande impulsionador dessa recuperação do Jack. Porque, ó, eu vou te falar uma coisa. A arena lotada, torcida do Jack, amigo, apavora, hein? São pouquíssimos times que conseguem ganhar do Joinville com o estádio lotado. Dá para contar nos dedos quantas vezes aconteceu isso. Então, assim, o torcedor do Jack, se ele acreditar, se ele voltar, eu tenho certeza absoluta que vai dar certo. Presidente, um clube de futebol, além de ser uma empresa e que gera um custo elevadíssimo, né? Principalmente quando a receita não é muito alta, como é agora no Joinville, mas vai mudar. Ele tem que lidar com essa empresa que tem a conta para pagar, energia elétrica, luz, combustível para carro, enfim, essas coisinhas que toda empresa tem, mas tem também que lidar com a paixão. E essa é complicada, né? E o torcedor do Joinville, ele é um apaixonado, né? Torcida fanática. Como é que tem sido a conversa do torcedor que vem procurar o presidente D'Artagnan? O que eles têm dito para o presidente? O que eles esperam? Alguns inicialmente pedem, só não rebaixa o Jack, por favor, né? Porque isso o Joinville passou perto esse ano de ser rebaixado, né? Bateu na trave. Mas há sempre uma perspectiva assim, de otimismo, né? Quando se troca a gestão, né? E acreditando de que talvez agora seja o último ato. Se não for bem feito, ser feito bem feito agora, talvez o Joinville vá sucumbir. Porque de fato é o primeiro ano que o Joinville entra, que ele entra com risco de falência. Desde 76 que ele nasceu, ele nunca entrou com esse risco. Então eu costumo dizer que esse é o ano mais importante da história, porque pode ser o último ato do Joinville se a gente for mal sucedido. Até porque tem torcedor que costuma lembrar, não, mas o Joinville ficou 2 anos sem série e estava tudo bem. Peraí, quando o Joinville ficou sem série, né, tinha um patrocínio da Consum que dava uma grana altíssima, eu acho até que era o maior patrocínio de clube de futebol em Santa Catarina naquela altura. Talvez eu esteja enganado, mas se não era o maior, era um dos Foi maiores. uns 130 mil reais. Que na época era um patrocínio altíssimo para o padrão catarinense. Outra coisa, o clube não devia, não tinha dívida. E tinha sócio para chuchu. Exatamente. Então era uma situação completamente diferente. O desafio hoje é muito mais complicado. Ele é muito mais complicado e essa clareza eu tenho tido em todas as entrevistas. Nós estamos lá tentando fazer de tudo com os nossos know-how e as pessoas que estão lá para colocar o Joinville de novo no trilho do sucesso, né? Do trilho da prosperidade que faz tempo que ele não tá. Ele se perdeu, ele saiu do trilho, o Joinville Esporte Clube. E pode ser que não dê. E quando eu falo isso, mas não pode ser que não dê? Pode ser que não dê, porque pode ser que a gente possa ir mal, eventualmente, esportivamente, pode ser que a conta não feche, pode ser que a RJ chegue com uma conta alta para pagar já em abril, maio, junho. É futebol, né? É futebol, então a gente chegou numa área de risco muito grande. Nós estamos lá para mitigar esses riscos e conseguir colocar o Joinville de novo numa trilha de sucesso. É possível conseguir? É possível. Todo dia a gente está trabalhando para isso e no dia a dia a gente vê que está conseguindo ter êxito, né? Só que é de tijolo em tijolo. É um caminho que tu não vai agora, quero ver como vai estar em abril. Eu não sei como vai estar em abril, mas nós temos que trabalhar bem até lá para ter perspectiva de sucesso. Então o torcedor está otimista, o torcedor escuta o que a gente fala, como a gente quer trabalhar, porque não é só porque mudou gestão, é porque essa gestão está tentando e já está trabalhando de maneira diferente, para ter um resultado diferente. Então isso recarrega aí as esperanças do torcedor quando eu converso. O futebol é tão incrível que eu lembro que o jogo mais injusto que eu vi na minha vida, eu estava no estádio Ernesto Chileno Sobrinho e o Joinville enfrentou o São Caetano, aquele São Caetano, do Jair Pisserni, que ganhava tudo. Só que ele ainda era o módulo, sei lá, tinha módulo verde, amarelo. Eu sei que era a Série B, era onde estava o São Caetano. E o Joinville recebeu o São Caetano e deve ter sido o maior vareio da história do futebol brasileiro, o que o São Caetano fez com o Joinville. Só dava São Caetano.
E no final do jogo, acho que aos 37 do segundo tempo, o Joinville fez um gol no contra-ataque e venceu por 1-0. Foi a única derrota do São Caetano até aquela final com o Vasco. 2000, o Vasco ano 2000. 2000, Copa União. João Avelange. João Avelange, Copa União é o de 87. O João Avelange, exatamente. Então o futebol tem isso, amigo. Entendeu? O São Caetano atropelou o Joinville. Só quem fez o gol foi o Joinville. Vamos torcer para que agora essa história seja favorável ao Joinville. Presidente, o Joinville tem mais um probleminha. Além dessa falta de confiança do torcedor, né, tem também a falta de confiança do investidor. Como é que vocês estão lidando com esse patrocinador que o Joinville tanto precisa? Olha, Enio, eu fiz mais... Hoje faz 50 dias que assumimos, né? 1º de novembro. A gente fez um cálculo lá, listou, fez um checklist e tudo. Foi mais de 60 visitas eu fiz nesse período. Eu fiz questão de ir me apresentando como novo presidente, enfim... Justamente para buscar apoio financeiro, mas além do apoio financeiro, de desconstruir a imagem negativa do clube, né? E a gente tem conseguido fazer isso. E a gente sabe também da dificuldade que o país enfrenta, das incertezas que vem pela frente. Então também não é tão simples agora o empresário chegar e vou investir no clube. E é investir, tá, pessoal? Não é ajuda. O Joinville não pode sair pedindo ajuda, né? Porque quem ajuda até te ajuda, mas ele ajuda com o que ele pode e é insuficiente para a gente ser competitivo. Então, a gente tem que, como clube, dar uma contrapartida para esse investidor, né? Que vai patrocinar e colocar a sua marca lá. Então, nosso projeto comercial mostra isso, mostra que o Joinville tem potencial de entrega, tem um público de torcedores que é grande, né? Que é consumidor, que interessa para a marca dele. E tem que vender isso bem, né, Enio? Saber vender o Joinville de maneira que seja rentável para ser forte dentro de campo. Não adianta vender por migalha, colocar qualquer marca na camisa por permuta ou por investimentos muito baixos. E aí também mora outra dificuldade, o tempo, né? Período de novembro e dezembro para vender não é o ideal. Você que é da área de comunicação sabe que isso aí se vende ali por agosto, setembro, né? Tem que ter um planejamento bem antes. Então nós tivemos que fazer isso em novembro. Num tempo curtíssimo, num período eleitoral do país, num período de Copa do Mundo, com as agendas apertadas. E um monte de incertezas. Um monte de incerteza, mas nós estamos conseguindo, tá, pessoal? Nós vamos talvez ter menos marcas na camisa do clube pro ano que vem do que as 10 que tem hoje, mas com mais valor dentro da camisa de investimentos. Vamos dar uma mãozinha aqui. Quem são hoje os patrocinadores já definidos para a próxima temporada? Hoje nós temos... Já confirmados. Hoje nós temos Crona e Champion Watch, 2 marcas. Essas estão asseguradas. Essas são seguradas. A Crona, Tubos e Conexões, e a Champions A Champion Watch já estava com contrato de 24 meses, então ela continua. Está sendo observada. E vocês pretendem ter o quê no início do estadual? Nós temos conversas ainda essa semana, porque a semana é terça-feira, tem várias coisas que estão acontecendo. Semana que vem ainda inteira também tem conversas, e as 2 primeiras semanas do ano também. Não estou muito preocupado com isso, porque essas conversas que tivemos certamente vão ser positivas, vão evoluir. Vai entrar no mês de janeiro muitas reuniões também. Como a nossa camisa ela vai ser estampada, as marcas, posso estampar a marca 1 dia antes do jogo, 2 dias antes do jogo e tá tudo certo. Então, mas talvez a gente não vá com 10, né? Não precisa ter quantidade ali. A gente precisa ter gente que entenda que a camisa do Joinville vale um valor interessante e não um valor baixo como era feito. Até porque tem 2 estrelas aqui na camisa do Joinville que ganhar a Série C do Campeonato Brasileiro e Série B do Campeonato Brasileiro não é para qualquer um. Fora os estaduais, né? Que daí a gente tem bastante aqui. Ô, presidente, e vamos falar agora para o torcedor. Como é que funciona hoje? Quais são as opções que o ingresso? Você já tem na cabeça os preços que serão praticados? Ingresso para não sócio? Está sendo desenhado. Não está definido ainda. Não está. Foi definido entre hoje e amanhã será definido um programa de sócio atualizado, com valores, colocando sócio empresa também. O empresário vai poder comprar pacote de sócios para os seus colaboradores. E a partir daí vai se definir também preço de ingresso para o estadual. Então, quer dizer, isso ainda está sendo discutido. Isso está sendo discutido pelo departamento específico no clube, mas certamente a gente vai fazer de tudo aí para mobilizar preços que sejam atrativos também para os torcedores voltarem para o estádio, né? Esse ano o Campeonato Catarinense vai ter televisão? O que vocês sabem sobre o estadual? Quem transmite é a NSC, né? Grupo NSC, tem os direitos, então eles transmitem. Tem direitos, inclusive, de comercialização das placas ali é deles, né? Nós recebemos um valor por isso, então a transmissão é na NSC. No passado eu lembro que quando a NSC chamava-se RBS, né? Eu lembro que o clube ganhava um espaço para convocar sócios. Isso ainda existe?
O espaço que nós ganhamos lá são de placas. Nós temos 4 placas que vão aparecer na transmissão deles que nós podemos comercializar. O restante das placas é de direito de transmissão da patrocinadora. E qual que tem sido o grande problema do Joinville hoje? Hoje o Joinville consegue honrar os compromissos assumidos recentemente? Eu não estou nem falando dessa dívida que foi judicializada, né? Os compromissos do dia a dia, está tudo sob controle? No CT, eu não sei, os compromissos com salário. Qual é a situação do Joinville hoje? Olha, Enio, não, né? O Joinville, a receita que nós herdamos, ela era insuficiente para pagar os custos operacionais, né? Nós tivemos a sorte, né? Vamos chamar de sorte, ou o que a pessoa pode entender, de receitas extraordinárias, né? Nós tivemos aí uma venda de um jogador por 60 mil euros para Portugal, para o Arouca de Portugal, que foi o Anthony, que nos deu 300 mil reais no mês de novembro e dezembro. Então conseguiu fazer bastante coisa. Existem outras vendas extraordinárias. Extraordinárias por quê? Porque elas são verbas que não vão ser para sempre, elas vão encerrar em algum momento. Que é do Anselmo, que passou por aqui, lembra do Anselmo? O Internacional ainda não pagou? Está pagando, agora com parcelas de 108 ou 120 mil todo mês. Obrigado, Internacional. Que vão até maio. E a venda do Christian também, 50 mil por mês. Então, essas receitas extraordinárias que vão acabar, né? Elas estão ajudando com a receita ordinária a fechar a conta. Mas receitas extraordinárias não deviam servir para isso, né? Receita extraordinária é para você reinvestir em infraestrutura, não em pagar a conta, né? Não em fechar o teu mês. Então a gente está sendo obrigado a pregar uma receita extraordinária para fechar o mês. Mas logo mais pretendemos com as nossas abordagens comerciais, a partir de janeiro talvez não, mas em fevereiro com certeza já com uma receita nova oriunda das abordagens atuais. Ô presidente, como é que vocês receberam o centro de treinamento Wilson Florencio lá no Morro do Meio? Olha, é uma bela de uma estrutura que nós temos lá, mas nós pegamos uma estrutura solta e abandonada. Tipo aquela casa que não tem dono, então ninguém faz, né? Eu deixo pro Enio, o Enio deixa pro D'Artagnan e ninguém faz. Várias questões a serem feitas, infelizmente, então a gente não pode deixar aquele patrimônio lá ficar deteriorando, né? Academia insuficiente, uma academia totalmente com tetos, com forro quebrado, iluminação, aparelhos de ginástica totalmente ultrapassados e alguns até sucateados, departamento médico incipiente. Nós já fizemos conversas com o pessoal aí da Athletic para o departamento da academia, com o pessoal da IOT, o Valdir Steglitz, para o departamento médico, para estruturar isso, exemplos que eu estou te dando, né? Fizemos serviço de dedetização, teve pragas lá de ratos no período da nossa gestão, tivemos que fazer, deu certo. Uma caixa d'água lá estruturalmente que estava num lugar que poderia cair a qualquer momento também tivemos que fazer. Então assim, nós investimos cerca de 40, 45 mil reais aí no mês de novembro em infraestrutura que nós nem imaginávamos que precisaria, né? Mas você chega lá e precisa para operar. Mas é uma bela de uma estrutura que nós não podemos nunca mais deixar abandonada assim. E como é que está a Arena Joinville? Tudo certo? Arena Joinville, nós estamos numa fase de revitalização do gramado, não é troca do gramado. Inclusive, o gramado da Arena Joinville nunca foi trocado, desde que aconteceu lá em 2004, que foi a sua fundação, né? 2005, 2004, 4. Chegou a hora de trocar, né? Ele tá fazendo orçamento já para o ano que vem tentar trocar a grama da Arena, né? O gramado da Arena Joinville é uma coisa que eu nunca entendi direito. Que eu não me lembro do gramado da Arena Joinville estar impecável. Ele sempre tá um pouquinho mais bonitinho, um pouquinho mais ajeitado, mas não me lembro. Só paliativo. Né? E esse ano, mais uma vez, paliativo. A gente recebeu o presidente da Federação Catarinense não é o presidente, é o Crispim, que é o braço direito do presidente lá, teve aqui. Não é o diretor jurídico? Não. É o diretor de competição, eu acho. Sim. Eu confundi com o Capela, que nem sei se o Capela Não, é o Crispim. É como se fosse o vice-presidente ali. Nós estamos fazendo o que ele pediu, né? Programado, matando as pragas, enfim, várias coisas. Mas só que nós já estamos olhando para o 24, tá? Nós queremos montar um projeto para trocar a grama da Arena, sim. Não é um negócio tão absurdo quanto eu achei que fosse, em termos de investimentos. Dá para buscar parceiros para tentar viabilizar, enfim. Estamos fazendo o paliativo agora para mais para frente ter algo mais concreto. Isso tudo passa exatamente por ter calendário em 2024, né, presidente? Também, isso motiva, né? Tudo fica mais fácil. Mas nós temos que estar preparado para tudo, Enio. Se não tiver calendário, a gente tem que ter convicção de que o trabalho tem que continuar, e vai talvez ficar 3 anos sem divisão, vai ter que ficar. Não ficar desesperado, não desesperar, né? Ter convicção de que tem que começar a trilhar o caminho certo. E a gente tem, que nesses 50 dias nós estamos trilhando o caminho certo. Muito bem. Quero agradecer muito aqui a presença do presidente D'Artagnan de Oliveira, que, olha, tem que ser corajoso, viu?
e disse isso do Charles Fischer, não foi bem sucedido no Joinville, eu acho que ele sabe disso, né? E parabéns, o D'Artagnan pegou a situação do Joinville, eu acho que um pouco pior agora, né? Mas eu estou confiante que o presidente D'Artagnan vai voltar aqui. Quando que termina o estadual? Abril, né? Começo de abril. Em abril, e vai dizer, conseguimos a vaga na Série D, agora a gente vai começar o processo de recuperação de tudo no Joinville, não só judicial, esportiva, de relacionamento com o torcedor, com a sociedade. Ô, presidente, só para concluir, eu não podia deixar de perguntar isso. No passado, eu via a classe política se esforçando mais para ajudar o Joinville. A impressão que eu tenho, salvo você me dizer que eu estou enganado, é que ultimamente o pessoal está meio que laveia as mãos, porque antigamente o torcedor continuou lotando o estádio. Lembra que eu falei lá do Jack sem série? O Jack disputava a copinha com 8, 10 mil pessoas no estádio, lembra? Mesmo sem série, o torcedor ia. E agora o torcedor está meio desiludido, desanimado. Como o torcedor ia, político gosta de povo. Onde tem povo, eu vou ajudar. Mas não se engane, políticos. Joinville tem a mesma torcida, se não for maior. Como é que tem sido essa relação das pessoas influentes da classe política com o Joinville? Tem alguém ajudando? Olha, eu acho que o Joinville não tem e não deve ter padrinho político, né? Aquele político de estimação. Então, o Joinville tem suas demandas, né? E também cabe ao Joinville levar a demanda aos políticos, né? Não adianta, e não me ajuda. Mas mas o que ele pode fazer? Leve a demanda a ele e veja se ele consegue resolver. E isso certamente nós vamos fazer. Até porque os políticos, eles têm a possibilidade de fazer a ligação entre Joinville e quem interessa. É claro que o político não vai... Ninguém é bobo aqui. O político quer fazer média com a torcida. Então ele tem a obrigação de ajudar. E tem que fazer mesmo, porque senão você não ganha voto. Eles podem fazer essa ligação. A gente vai levar as demandas aos políticos da nossa região, né? Aos deputados, enfim. Tenho visitado as prefeituras, né? Já visitei 3 prefeituras nesse último mês. Tem outras tantas aqui da região, quero visitar todas. Clenilton de Araguari, torcedor fanático. Eu tive com o Clenilton há 2 semanas. Tive com o prefeito de Garuva agora, na semana passada também, o Rodrigo. Tive com o prefeito Adriano. Então todos muito solícitos. Ele gosta de futebol? Ele gosta, ele talvez não acompanhe tanto assim, mas ele gosta e quer, além disso, ele quer o bem do Joinville ali, né? Ele tem um instrumento que é dele ali, né? Da prefeitura, claro, que é a Arena Joinville, então ele tem interesse em saber o que nós pensamos para aquele espaço público, para que seja mais bem utilizado, né? Que seja rentabilizado aí para todo mundo. Mas é isso, a gente precisa fazer bem feito, não só reclamar que não nos ajudam. Eu não quero ajuda, eu quero que o pessoal entenda que o Joinville é forte, nós temos as nossas pautas, o Joinville começa a trabalhar bem, de maneira correta, e na hora certa todo mundo vai poder integrar dentro do seu papel também essa recuperação do JEC. Muito bem, D'Artagnan de Oliveira, presidente do Joinville Esporte Clube, obrigado, até uma próxima. Obrigado, Enio, um grande abraço, torcida do Joinville, nos vemos em 2023. É isso aí, gente, chegamos ao final da edição de hoje do Via Direta, estamos entrevistando pessoas importantes aqui do norte de Santa Catarina, até o dia 8 de janeiro. Tchau, até amanhã. Incremente o visual de seu lar. Flores da época, vasos para jardim e decorativos você encontra na Agroflora. São centenas de produtos. E você ainda pode desfrutar do Jardim das Delícias, a cafeteria da Agroflora, com mesas ao ar livre. Agroflora, na Alfredo Marquardt, esquina com Casemiro de Abreu, no Saguaçu. Fone WhatsApp 3440-1410. Grupo Marca. O Grupo Marca une as empresas aos clientes de forma simples, direta e humana. Conectamos sua empresa ao público-alvo, levando sua marca mais distante. Para cada negócio, um projeto único e impactante. Grupo Marca.